Glória a Deus. Podemos ficar em pé ainda, queridos? Quero cumprimentar a todos que estão aí do outro lado da tela, acompanhando a gente aí pelo YouTube, nosso canal. Deus abençoe todos vocês. Começamos o ano com grandes desafios, né? Que bênção. É bom estar aqui nesta manhã com todos e nessa celebração da família. Eu quero chamar aqui à frente o Elton e a Marcele. E colocar aqui a máscara, porque vou falar umas palavras aqui diante deles. No livro de Atos, no capítulo 13, o texto diz assim, Elton e Marcele, que a igreja de Atos orou e jejuou, e depois da oração e do jejum, o Espírito Santo disse: separa para mim Paulo, Barnabé, enfim, para uma obra que eu tenho para eles fazerem. E a Bíblia diz no capítulo 13 de Atos, que logo depois que eles foram ungidos, eles foram enviados. Então a primeira certeza que eu quero que vocês tenham na mente, finalmente, gravado na mente de vocês, é que não sou eu que estou chamando vocês. Eu sou tão perecível quanto vocês. E às vezes nós temos essa direção. Quando João viu o anjo, lá no livro de Apocalipse, lá nos últimos capítulos, João se prostrou diante do anjo. O anjo disse: não é, a coisa é o contrário. Então às vezes a gente está muito direcionado àquilo que nós imaginamos ser, e a nossa imaginação, ela é fértil para isso, né? Faz parte do ser humano. Então, de tirar o foco daquilo que realmente é o propósito. Então, quem vos chamou não foi o pastor Roberval, foi Deus, Espírito Santo. Atos 13, e Ele chamou vocês para uma grande tarefa. Que tarefa é essa? Trabalhar com os casais, com as famílias. Como hoje é a celebração da família, nada mais justo do que ungí-los hoje para desenvolver a ideia, a visão, porque visão é a ideia de Deus dado ao homem para que ele a desenvolva, disse já o pastor César. Então Deus vai dar a ideia, a visão para vocês, e vocês vão desenvolver essas visões para que possa alcançar nossas famílias. Por sinal, a geração do Eldo está muito bonita hoje, né? Olha aí. Glória a Deus, Deus abençoe. Então, eu quero saber se vocês recebem o Eldo para desenvolver esse desafio junto com a igreja. Quantos recebem, digam amém. Então, por favor, dobrem seus joelhos. Vou pedir a pastora Raimunda que segure ali os vasos de bênção, né? E nós vamos orar por vocês. A igreja estende as mãos na direção deles, e como diz em Atos, o Espírito Santo falou com a igreja. Quando você é casado, Deus de promessas, caminho, você nunca é enviado só. Luz na escuridão. Eu sempre te Meu envio Deus, esse como é família. quem tu és. Porque Deus está levantando famílias sacerdotais. Meu Deus, é Deus de Então, Senhor, nesta manhã eu quero ungir Deus de promessas, e separar, caminho Senhor, do deserto. em Luz obediência na à tua escuridão. indicação, Pai, Meu Deus, a vida de Eldon e de Marcelo. Traz sobre eles, Senhor, a tua graça, sabedoria, Senhor, e visão, que é a tua ideia na vida deles, para que eles a desenvolvam. Abençoa, e que a partir de hoje eles possam ter
Senhor, a alegria de te servir e ter, Senhor, a orientação, a direção para onde o Senhor aponta, para que eles possam conduzir essas famílias. Em nome de Jesus, como a palavra de Deus diz, que o Senhor, que o azeite é o símbolo do Espírito Santo. Hoje nós te ungimos para essa tarefa, nós te ungimos para essa jornada e separamos esta família agora e consagramos para desenvolver esse momento com essa igreja e com essas casais, essas famílias, em nome de Jesus. Luz na Em nome de Jesus, escuridão, amém. meu E amém. Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Glória a Deus. Bom, o nosso desafio, ainda não sente não, peraí. Você vai passar um tempo sentado, peraí. Nosso desafio é daqui para março, nós enchermos esses blocos aqui todos. Então eu queria que você fizesse algo diferente hoje. Queria que você achasse uma cadeira vazia aí, que está para ali ou para cá, rapidinho, e fosse e tocasse nessa cadeira e orasse por uma pessoa que vai ocupar essa cadeira. Vamos lá, vamos fazer isso em nome de Jesus. Isso. Procure uma cadeira vazia. Se você faz parte de um território, seja no teu território, em nome de Jesus. Hoje nós oramos, Senhor, por estas cadeiras vazias. Tem tantas pessoas, tantas famílias, Senhor, que estão, Senhor, sem te conhecer, sem ter a alegria de te servir. Oh Deus, essas cadeiras estão clamando, Senhor, por pessoas que as possam ocupar, pelo poder do nome de Jesus. Eu a consagro agora. Amém. E amém, e amém. Deus vai dar para você a ideia de quem você vai convidar. Vamos lá, abra sua Bíblia, se puder, em casa, no livro de Gênesis, no capítulo 35, versículo 1 em diante. Vamos lá, daqui a pouco. Os irmãos estão muito apressados para sentar, né, rapaz? Que bênção, né? Rapaz, eu fico imaginando eu aqui 1 hora aqui em pé. Vamos lá. Eu vou ler um versículo, os irmãos vão ler outros. E você que está em casa pode acompanhar em Gênesis capítulo 35, a partir do versículo 1 até o 5. Vamos lá. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da face de Esaú, teu irmão. 1, 2, 3. Pois uma furação queima esse altar. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que eu tenho andado. 1, 2, 3. Que tremendo. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Coloca a mão no seu coração. Pai, que a Tua palavra hoje encontre espaço aqui, e que
o Teu Espírito Santo escreva nas tábuas do nosso coração tudo aquilo que vamos aprender hoje, para praticarmos, para vivermos, Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Eu levo a minha mente cativa ao Teu trono, Pai, e que nada tire, distraia a minha mente dos Teus pés, Senhor, e que esse momento seja um momento de extrema comunhão entre mim e Ti e os meus irmãos, em nome de Jesus, amém e amém. Podem sentar agora, obrigado pela consideração. O tema da minha palavra hoje é: tenha uma família abençoada. Qual é o tema? Olhe para quem está do seu lado e declare isso para ele. Declare: meu irmão, tenha uma família abençoada. Tenha uma família abençoada, viu? Palavra bênção, é abençoada, porque só existem dois tipos de famílias: família abençoada e família sem a bênção de Deus. É até pesado dizer família amaldiçoada, né? Quando a maldade, quando a maldição faz parte da família, as coisas não fluem. Muita gente acha que maldição é apenas morte. Não, maldição pode vir através da miséria. Às vezes uma família ela é miserável por gerações, uma geração após outra se estabeleceu a miséria e tudo, miséria financeira. Já viram aquelas famílias onde as pessoas morrem de câncer, sempre morrem de câncer, maldição hereditária. Aquelas famílias que as pessoas não conseguem chegar a uma idade tenra porque morrem de infarto aos 40. Tem famílias que têm histórico de pessoas que morrem de acidente de carro. É incrível isso. Isso são maldições. Não são famílias abençoadas. Mas outras maldições de uma pequena escala, mas que não deixa de ser maldição, é quando as pessoas, por exemplo, o Luciano está solteiro aqui na frente, Cleiton, vem para cá, senta aqui, ó, e vai buscar a tua esposa, Luciano, traz ela para cá, ó. Senta aí, juntos, está ali, isso, fica bonito a família junto. Não é que fica bonito a família junto, irmãos? Eu pelo menos não sei, às vezes eu tenho certas intrigas com a Raimunda, mas não tem jeito, eu só estou bem quando ela está do meu lado. O Cláudio Duarte tem uma brincadeira que diz nossa inimiga, né? A esposa dele é inimiga. Quase sempre os outros é que tem razão, a gente nem sempre tem, né? Mas é um cuidado que a mulher tem com a gente. Então, amados, veja, às vezes as maldições elas são em pequenas escalas. E veja como uma casa que não tem paz, isso é uma maldição. Uma casa que não tem alegria, uma casa que não tem, que vive faltando tudo. Às vezes as pessoas dizem: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas falta, porque vive em maldição. Então você precisa hoje fazer uma reflexão sobre o estado da sua família, porque Deus cura. Posso ouvir amém? Agora, podemos ver uma família abençoada. Uma família abençoada, ela não se restringe ao dinheiro que tem. Ela pode até não ter muito, tem o seu sustento do dia a dia, mas você entra, você sente alegria naquela casa. Quantos de vocês já tiveram essa experiência aí? Levante a mão. Uma vez uma pessoa ligou para mim: pastor, uma pessoa importante ligou para mim: pastor, eu queria que o senhor viesse aqui na minha casa. Eu digo: querido, eu acabei de chegar, estou cansadão, mas eu posso ir aí? Pode vir aqui em casa. Era um dia assim, depois do seminário, depois disso, que a gente está quebrado, né? E aí ele foi, chegou lá, a gente tinha um sofá naquela época, que um sofá só, viu, irmãos?
naqueles dias tinha quebrado a mola. Ele sentou exatamente naquele bendito sofá. Ele ficou, quase que ficava só o nariz de fora, né? E aí a gente fica protelando às vezes, ó, não tenho mais ele, já mandei consertar, tá tudo certo. Você for lá em casa, você não vai sentar mais assim, não. São coisas inesperadas que acontecem. Então ele sentou, e aí eu digo, meu amigo, pelo amor de Deus, ele é uma pessoa de influência, de dinheiro, sente no outro. Aí sentou, perdão, eu fui explicar para ele, não deu tempo ainda de mandar ajeitar e tal, o cara não veio buscar, essas coisas. Aí ele olhou para mim, lagrimou e disse, impressionante, olho para a casa de vocês, não tem o que a minha casa tem, mas eu estou com uma paz aqui dentro, eu estou sentindo algo tão diferente. Isso é a bênção de Deus. Essa é a bênção que Deus quer para a tua família. Essa é a bênção que Deus quer para você. Uma família que vive gastando dinheiro só com remédio, por exemplo, isso não é bênção. Você precisa conversar com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos, e trabalhar para que a sua família seja uma família abençoada. Uma família o que, irmãos? Abençoada. A bênção de Abraão, que a Bíblia diz que alcança as 3 áreas de nossa vida: saúde física, saúde financeira e saúde espiritual. Agora veja o que está acontecendo com a família de Jacó. A família de Jacó, no capítulo 34, diz que ela estava sob maldição. Ela estava vivendo momentos terríveis. Jacó estava ganhando muito dinheiro, ele era rico agora. Ele não era aquele mesmo Jacó que estava lá em Betel, humilde e sem dinheiro. Lá ele fez um voto com Deus, que ia ser fiel. Se o Senhor fosse com ele na jornada, ele pagaria os dízimos e tudo. Vocês já leram isso, não já? Pois é, ele não estava mais no capítulo 28, 32. Ele estava no capítulo 35. E no capítulo 34, Jacó deixa de estar em Betel, que é onde Deus lhe apareceu, é a fonte onde Deus plantou ele, foi aonde Deus revelou as suas verdades a ele, e ele vai para Siquém, uma distância de 20 quilômetros mais ou menos. Ele mora para Siquém. Você já viu aquelas pessoas que Deus leva para um negócio, mas ele não está satisfeito naquele lugar, porque alguém já disse até que a sequência do diabo hoje em dia é a seguinte: você vem para a igreja, recebe a bênção, que tremendo, num domingo. No outro domingo você vai para o shopping, porque tem pessoas que elas não entendem o valor que é estar na casa do Senhor todos os domingos. Todos os domingos. Domingo é dia das primícias, e você tem que começar a sua semana na presença de Deus. Então o que acontece? Eles vão para o shopping. Então no domingo ele vem para a igreja, que bênção, ele é ungido, ele é tremendo. No outro domingo ele vai para o shopping. No outro domingo ele ouve alguém falar na internet que ele não precisa vir para a igreja para ter Deus. Ele serve a Deus em qualquer lugar, e ele acredita nessa balela porque ele não lê Bíblia, ele não tem comunhão. Aquilo que fortalece a fé da gente: Bíblia, oração e comunhão. E aí no outro domingo ele já nem assiste mais nada. Daqui a pouco está na maldição, está no pecado, porque essa é uma sequência. Jacó fez exatamente isso. Ele começou no capítulo 28 de Gênesis, tendo um encontro com Deus, Peniel. Vocês lembram do Peniel? Aí teve um encontro com Deus lá em Peniel, frente a frente com Deus, foi impactado. Deus mudou a sua vida, tirou até o nome de Jacó, que significa enganador, usurpador, colocou o nome de Israel, que significa príncipe de Deus, príncipe que luta com Deus, enfim, Israel. E ali ele teve um impacto tremendo, fez pactos com Deus de fidelidade e tudo. Mas o tempo passou e Jacó passou aquele período de tempo na casa de Labão e prosperou.
se reconciliou com seu irmão, quando voltou, e ficou rico, ficou muito rico. Jacó ficou muito rico. E como algumas pessoas que não sabem lidar com a riqueza e com a bênção, porque o dinheiro, olha o que eu vou dizer aqui, o dinheiro, grave isso que eu vou dizer, dinheiro, riqueza, isso são coisas neutras, eles não têm poder, eles só potencializam aquilo que você já é ou tem tendência para ser. Então tem muita gente que diz, não, porque a política corrompe. Não corrompe. Tem pessoas que permanecem o que são, por isso até muitos deles não se reelegem, porque infelizmente nossa cultura é de tomar lá da cá. Se a pessoa não dá para a gente alguma coisa, então a gente não vota mais nele. Enfim, já estou puxando para outro lado, né? Mas enfim, o que eu quero falar para vocês é exatamente sobre essa maneira de lidar com aquilo que pode influenciar você. O dinheiro, a riqueza, posições, eles têm poder quando você tem um poder menor do que eles. Eles são neutros. Agora, se você tem tendência para ser, ele vai potencializar isso. Então muita gente diz assim, não, se você quer conhecer alguém, dá poder na mão dele. Aí a pessoa muda. Ele não mudou, ele já tinha isso dentro dele, já tinha esses intentos, e quando ele recebeu o poder para ser exatamente aquilo que ele sentia e queria ser, então isso potencializou e se manifestou. Dinheiro é a mesma coisa. Então nós temos exemplos de pessoas que não mudam. Um dos exemplos que eu queria dar um exemplo aqui de crente. Veja, por exemplo, Silvio Santos é uma pessoa totalmente simples, não é crente, mas o dinheiro não mudou a simplicidade dele. Entendeu o que eu estou falando? Então tem alguns crentes que mudam. Jacó mudou. Deus abençoou Jacó, e a riqueza potencializou a distância de Jacó. Sabe o que aconteceu com a família de Jacó? Foi alcançada pela maldição. Ele tinha dinheiro, mas não era feliz. Ele tinha dinheiro, mas não tinha família. Ele tinha dinheiro, mas a família destruída. Então o capítulo 34 diz que Diná foi desonrada por um rapaz de um outro povo. No capítulo 34 diz que os irmãos de Jacó, revoltados com essa desonra da família, hoje não, hoje é comum a mulher, o homem se prostituir, né? Mas naquele tempo era um escândalo. Então quando a família foi desonrada, os irmãos não se controlaram. Jacó não tinha controle, Jacó não tinha domínio sobre sua família. A motivação de Jacó era outra. Não tem aquela motivação de você alcançar o seu 1 milhão em um ano. Não importa como você alcance isso. Não tem a máxima de Maquiavel, não importa os meios. O importante é que você vai alcançar, e tudo isso tem muita importância. E o que acontece então? Jacó não tem esse domínio. E dali para frente o seu filho se reuniram e foram lá e mataram o rapaz. Agora Jacó não tinha uma família apenas destruída. Ele tinha uma filha desonrada, chorando, traumatizada, com sua vida totalmente sentimental, totalmente destruída, sem esperança de ter uma família feliz. Entendeu? Então ele estava com uma filha que ia precisar, ou precisava de um milagre, ou precisava de um psicólogo. E agora tinham também filhos assassinos, que iam precisar fugir, para não morrer. Mas como se isso não bastasse, quando os povos em redor da família, da fazenda de Jacó, souberam do que houve, da covardia que os filhos de Jacó cometeram contra os filhos, aquele rapaz, o que aconteceu? Eles se rebelaram, porque para eles, para o mundo, para os gentios, para os outros povos,
prostituição é normal. Mas para a família de Jacó não era. Então, para aquele povo, tanto faz casar antes como depois, não tinha importância nenhuma, mas para a família de Jacó tinha. E isso, o que acontece? Fez com que a família de Jacó fosse perseguida e ameaçada de morte. O capítulo 34, no final, diz que todo mundo se revoltou contra a família de Jacó e queriam matá-los. E aí, meu amigo, acontece como acontece hoje também. Muita gente não consegue ver que existem bênçãos que repousam sobre o casamento. Veja bem, quando está na pior, aí se lembra. E ainda bem que tem oportunidade de se lembrar. E ainda bem que tem uma oportunidade. Bom seria se não precisasse de estar no pior, né? Mas às vezes Jacó estava na pior. E Jacó lembrou: isso não é vida. Minha família precisa ser abençoada. E meus filhos estão destruídos. Então o que acontece? O capítulo 35 entra com Jacó aos pés do Senhor. Ele vai diante de Deus e ele busca a solução, ele busca a cura, ele busca a libertação da sua família e o estabelecer da bênção sobre a sua família. Então ele vai, pede perdão para Deus, e Deus mostra a direção, mostra o planejamento inteiro. Lembra que eu falei do planejamento? Lembra? O Senhor dá a direção, e Deus planeja tudo para ele. Diz: primeiro, te levanta. Primeiro é preciso se levantar. E se levantar significa o quê, querido? Olha o que eu vou dizer aqui. Você que está em casa me assistindo e você que está aqui. Se levantar significa esquecer o passado. Mesmo que esse passado tenha sido ruim. Porque casamento, família, é um desafio. Ninguém vai ensinar você a viver. Você vai ter que aprender vivendo. O máximo que nós podemos fazer é contar nossas experiências. Olha, sabe naquele tempo, olha, querido, cuidado com isso, porque eu vivi isso, eu sofri muito. Os seus pais vão falar isso, seus amigos vão falar, seu pastor vai falar isso, mas ele não vai viver a vida que você vive. Alguém já disse que casamento, família, não se acha pronto. Você vai construindo, você vai fazendo. Então por isso que às vezes nós nos perdemos, porque a gente tem esse sonho de Cinderela, de perfeição. Eu tenho uma notícia triste para dizer para você: não existe perfeição. Quando ela deitar do teu lado, que começar a peidar, você vai começar a ver os defeitos. E quando ele sentar no banheiro que fica no quarto, que ele fizer o serviço lá, a Raimunda está me chamando a atenção aqui, viu, pessoal? Você vai perceber que nada é perfeito. Entendeu? E quando o tempo passar, que os cabelos caírem, sabe o que é triste, irmãos? Sabe o que é triste? O que é triste é que quando a gente chega, por exemplo, a 50 anos, hoje eu estou com 38 anos de casado, eu e a Raimunda, 37, perdão, dentro dos 38 já, 37 anos de casados. Você olha para nós e diz: mas o senhor é o pastor. Não foi fácil, irmão, não é fácil para ninguém, entendeu? E há uma máxima na palavra que diz assim, a mulher prudente, ela edifica a sua casa. Esse edifica tem muito a ver, a prudência tem muito a ver com a edificação da casa, porque essa mulher prudente, ela não sai por aí espalhando os defeitos da sua família. Primeira coisa é por isso que as pessoas, o diabo tem muita raiva da família. Veja,
Qual é o propósito da sociedade atual? É destruir os conceitos da família. Se você puxar no YouTube, você vai ver uma deputada comunista que ela diz claramente numa palestra que a sociedade precisa destruir a família, os conceitos da família. Vocês já ouviram esse vídeo? Diz categoricamente, ela diz categoricamente, ela diz, a sociedade precisa, a família precisa ser desconstruída. Essa é a ideia do diabo. Por isso que no Brasil já existe 50 e poucos tipos de família, né? Família hétero, família homo, família isso, família aquilo. Tem gente casando com árvores. E aqueles brotinhos que nascem na árvore são os filhos desse casamento. São ideologias terríveis. Então o casamento ele não nasce pronto, ele é um desafio. Você vai ter conflitos, você vai ver os defeitos, você vai perceber que tudo aquilo que ele escondia, o que ela escondia quando namorava, vai ser manifestado. Não é? É ou não é? Aí você vai ver os defeitos. E aí você vai perceber, aí você vai dizer, poxa, não me ama mais. Não é isso, não, é porque você só viu o que era perfeito. E agora que o casamento, na intimidade, né, aparece aquela marca que você foi pular a cerca para roubar a goiaba do vizinho, rasgou aqui, e aí sarou, mas ficou a cicatriz que você escondia, só usava a calça comprida para esconder do namorado, vai se manifestar. Ele vai olhar e dizer, meu Deus, eu não sabia que você tinha essa cicatriz. Aí você vai dizer, também, você nunca foi na praia comigo. Então vão aparecer as coisas. E tem gente que se ilude. Tem pessoas que até tentam mudar de igreja num conflito familiar. O que tem a ver a igreja com o conflito da família? Nada. O que falta é sentar e fazer o que Jacó fez. Jacó foi inteligente. Ele sabia que a família dele precisava da bênção de Deus. Então o que é que ele faz? Ele dá uma dica para nós. São 4 passos para uma família abençoada. Primeiro, busque a direção de Deus. Jacó busca a direção de Deus. Senhor, o que é que eu faço? O que é que eu faço para ter minha família abençoada? Então Jacó busca, Deus dá a direção. Entendeu? Não é na sua direção, é na direção de Deus. Você tem que se submeter a isso. Isso não é fácil, porque a gente quer andar pela nossa cabeça, nós queremos andar pelo conselho do ímpio, nós queremos andar pelo conselho do psicólogo. Ei, vai para a Bíblia, olha a Bíblia fechada, ela é um livro, mas ela aberta é a boca de Deus falando com você. Deixa Deus falar, deixa Deus te dar a direção. Então esse é um ano que você precisa de um planejamento de família. Você vai fazer um planejamento, planeje seus gastos, planeje seu ganho, planeje os seus sonhos, mas submeta todo esse planejamento à direção de Deus. Foi isso que Jacó fez. Jacó planejou, disse, eu preciso da bênção de Deus na minha família, eu preciso restaurar a minha família. Então ele buscou a direção de Deus, e Deus lhe deu a direção. E quando Deus dá a direção, Ele começa a dizer, levanta-te. E levantar significa isso, esquece o que passou, faz uma aliança nova. É isso que Deus propõe para Jacó. Você precisa começar de novo. É isso que precisa acontecer. Esquece essa questão que aconteceu com Diná, esquece esse assassinato que aconteceu com teus filhos. Foi um problema, tudo certo, resolvido, já tudo legal, tudo. Para mim contigo, para mim te dar a vitória, para mim te dar a bênção. Em primeiro lugar,
você precisa andar na minha direção. Você já buscou a minha direção, agora você vai obedecer a minha direção. Esquece o passado, esquece o que aconteceu. Foi erros, foi, mas é assim, a vida, ela acontece erros, e ela acontece acertos. Se você errou em 2021, é o momento de acertar em 2022. Quantos podem celebrar a Jesus por isso? Então, querido, a direção de Deus, busque a direção de Deus, busque em família, seja humilde. Mas Jacó foi humilde. Jacó perdeu o orgulho, porque tem pessoa que diz assim, ó, não, que nada eu preciso, e morre na maldição, e a família sendo destruída, e ele não está nem aí. Jacó não foi humilde, ele foi aos pés do Senhor. Então vá aos pés do Senhor, e leve a sua família aos pés do Senhor. Quantos podem dizer amém? Segunda coisa que Jacó nos ensinou, é que ele assumiu o sacerdócio. Então assuma o sacerdócio. Atenção, homens, pastor Roberlan, pastor Paulo, pastor Neré, pastor Luciano, pastor Eldon, assumam o sacerdócio na família de vocês. Assuma. No versículo 2, Jacó sai da presença de Deus, da direção que Deus havia dado, do planejamento, disse, levanta-te, sobe a Betel. Sim, sobe, Deus disse, sobe. Sabe por quê? Sabe o que é subir a Betel? A palavra Betel significa casa de Deus. Sobe a Betel. Quando é que eu subo? É quando eu subo o meu nível de leitura da palavra, quando eu subo o meu nível de oração, quando eu subo o meu nível de comunhão com a minha esposa, com o meu esposo, quando eu subo o meu nível de relacionamento. Deus diz, sobe a Betel. Quando eu subo o meu nível de intimidade com Deus. Ninguém que tem intimidade com Deus deixa de se congregar. Vir à igreja aos domingos não é uma opção, é uma necessidade. Porque domingo é o dia das primícias. E se você quer uma família abençoada, você tem que começar a semana na presença de Deus. Então Jacó, ele entende isso. Então ele começa buscando a direção de Deus. Domingo é um dia para você buscar a direção de Deus para a sua semana. Aqui é para você dobrar o seu joelho junto com a sua esposa e dizer, Senhor, a nossa semana nós entregamos em tuas mãos. Domingo é o dia para você trazer uma oferta pela sua semana. Veja que Deus não deixa de citar a oferta para Jacó. Diz, você vai, sobe a Betel, levanta-te primeiro. Levantar significa esquecer o passado. Sobe a Betel significa subir. Para Deus é subir, não é descer. E terceiro ele diz, você vai levantar lá um altar ao Deus que te apareceu. Você não vai dar oferta para pastor, você não vai dar oferta para a igreja, você vai dar oferta para Deus, o Deus que te apareceu, o Deus que te abençoa, o Deus que te dá saúde, o Deus que abençoa a tua família. Em segundo, Jacó assume isso. Jacó assume o controle. O versículo 12 diz, disse Jacó à sua família e a todos que estavam com ele. Disse Jacó. Isso é maravilhoso, porque Jacó assume. Jacó não foge do seu. Às vezes, querido, eu não me lembro quantas vezes eu vejo que a Raimunda está muito cansada. Hoje foi um dia desses, e dá vontade de dizer, fica em casa. Mas eu sei que o melhor lugar para ela estar é aqui junto comigo. Nós desenvolvemos uma cultura de andarmos juntos para a casa do Senhor. Os filhos, eu me lembro dos meus filhos ainda pequenos, e eu passei sempre o domingo na igreja. Eu ia para a igreja
saía de casa 6 horas, todo domingo, 6 horas da manhã. Nunca reclamei. Os meus filhos iam dormindo no banco de trás. É porque vocês me conhecem hoje, na Constantino Neri. Mas eu me lembro de tempos que eu passava a noite construindo igreja. A noite de sábado. Chegava em casa 2, 3 horas da manhã. E domingo, 6 horas, eu estava acordando os meus filhos. E 7 horas da manhã nós estávamos na porta da igreja. Porque sempre o dirigente, que era o líder, chegava atrasado. Como muitos irmãos chegam dia de domingo. Que não conseguem entender a importância que é esse momento para Deus. Eles fazem a coisa por fazer. Eles não assumem o seu compromisso. Eles não assumem o sacerdócio. Quantos homens, e essa é a razão porque muitas famílias estão destruídas, porque o marido não assume o sacerdócio. E a esposa olha para ele e diz: já que ele não assume, eu também não assumo. E os filhos sofrem. E não há uma reunião por semana da família que orem buscando a presença de Deus. Nós começamos a fazer o Fama aqui na igreja. Foram muitas famílias que começaram, mas muitas já desistiram. Eu quero convidar você para assumir o sacerdócio. Pastor, mas o meu marido não é crente. Assuma você, mulher, então. Não, pastor, mas o meu pai não é crente, nem minha mãe. Então assuma você, jovem. Mas alguém tem que assumir o sacerdócio espiritual dessa família. Quando nós colocamos o Fama, que é a família no altar, em funcionamento, não é porque a gente queria dar mais trabalho para vocês, não. É que nós sabemos que a única forma da bênção permanecer na família é quando a família busca a presença de Deus. Fama já significa, já fala muito, família no altar. Então é o dia. O certo era que todos os dias você fizesse isso. Mas não dá, você não consegue. Tem gente que não está conseguindo fazer nem um dia. É pelo menos um dia na semana. Na quinta-feira você vai fazer o Fama, junto com sua família, trazer os seus filhos, o seu esposo, orar. O marido olha pela mulher, ora pela esposa, a esposa ora pelo marido, os dois oram pelos filhos. Isso não é maravilha isso? Isso é bênção de Deus, a paz na família. Depois ele preenche um relatório, que é para entrar aqui junto, que é para fazer parte desse corpo. Isso é maravilhoso. Jacó assume o sacerdócio. Depois que ele sai da presença de Deus, ele diz: agora é comigo. Então a Bíblia diz o quê? Diz: e disse Jacó à sua família. Ele disse o quê? Eu quero que vocês façam uma coisa aqui. O que é? Nós vamos mudar a nossa rota, vamos mudar a nossa vida. E eles ficaram todos admirados. Eu acho impressionante algumas coisas que Jacó faz. Em terceiro lugar, em primeiro lugar, o que é preciso para uma família ser abençoada? Buscar o que, irmãos? Buscar a direção de Deus. Em segundo lugar, assumir o sacerdócio. Terceiro lugar, ou seja, toda a família precisa ter um sacerdote. Envolva todos. Então a palavra diz que Jacó disse a todos da família, ele reuniu a família e todos os seus empregados, todos aqueles que faziam parte do seu círculo de amizade. O que é que ele disse? Ele recebe a orientação de Deus e vai até a família. E na família ele diz isso aqui, olha: primeiro, lançai fora os deuses estranhos. Tem muita família que não é abençoada porque tem Deus estranho na família, não é? Existem deuses estranhos na família. O que será, pastor? Não sei. Você conhece a sua família. Você vai orar e Deus vai revelar. Eu sei que uns dias atrás tinha
um pessoal aí que ainda tinha em casa CD de Boi Bumbá em casa, guardado. Gente com LP lá de não sei de que eu não vou dizer que vale a pena. Então veja, tem pessoas que tiram o tempo da leitura da palavra para dar para a internet. Tem pessoas que... tem muitas coisas. Segunda coisa que ele diz para a sua família: purificai-vos. Então purifica a tua linguagem, purifica a tua vida. Ontem eu estava conversando com os jovens aqui, e uma palavra impactou a nossa vida aqui com os jovens. Tem algum jovem que estava aqui ontem? Ó, aqui o Gabriel, que mais? Pastor Roberlando, tu não é jovem não, mano? Poxa, rapaz, menino novo desse, jovem. E Deus falou algo tremendo, impactou muito a minha vida também, porque eu tinha lido já esse texto, né, Natan? E o texto diz assim: olha, cada um de vocês busquem, vejam como usam o corpo de vocês. É muito importante isso. Como é que você tem usado a língua? Como é que você tem usado os seus sentimentos, o seu coração, suas emoções? Como é que você tem usado? Como é que você tem usado a sua postura? Será que não é tempo da gente purificar a nossa linguagem, a nossa forma, a nossa família? Não é bom tirar de lá algumas coisas? Não é? É bom. Eu me lembro de quando eu estava no Canaã. Tinha uma moça linda na nossa igreja. E ela vivia triste, até que nós descobrimos que ela recebia presentes de uma pessoa, e essa pessoa dava presentes caríssimos, e ela tinha lá. E eu orientei: olha, enquanto você não se desfizer disso, a pessoa era casada, comprometida, você está se metendo numa família, num lar, para destruir um lar, para quebrar uma aliança, você não vai ser feliz. Pega esse negócio tudinho e devolve. Aí era CD, era boneco de pelúcia, era um monte de coisa. Devolve. São coisas que vão se juntando de um passado, de alguma coisa. Quebra isso, querido, tira isso, purifica a tua vida. Posso ouvir amém? Ele disse: mudai as vossas vestes. Vestes fala de quê? Vestes fala de caráter. Se eu tirasse a minha roupa aqui, vocês iriam ficar escandalizados, porque ia aparecer minha nudez. No mínimo eu ia ter que me encolher, esconder. Não é assim que a gente faz? Essa é uma atitude de vergonha. Quando alguém tira a roupa, você se esconde, assim como Adão se escondeu. Adão se escondeu. Deus era acostumado a ver Adão nu, pelado. Não tinha importância nenhuma para Deus, mas quando abriu-se os olhos de Adão, ele se viu nu, viu seus problemas, viu suas deformidades, e Deus matou então o cordeiro lá no Éden, para cobrir, para dar uma roupa. Aquele cordeiro já era a primeira figura de Jesus, que morreu para tratar o nosso caráter, para cobrir a nossa nudez, as nossas imperfeições, não é? Então, roupa fala de caráter, fala de coisas que nós precisamos esconder dos homens, mas que nós não escondemos de Deus. E é isso que a palavra está dizendo: muda o teu caráter, muda as coisas que fazem você não ser uma pessoa correta, muda as tuas vestes. Se você recebe, diga glória a Deus. Ele diz: subamos a Betel. Eu já falei sobre isso, subir um nível de oração, de palavra. Ele diz: farei. Ele fala no presente pessoal, diz: eu farei. O que significa dizer isso? Significa que vida no altar é algo individual de cada um, principalmente do sacerdote. Quando o sacerdote assume, ele diz: eu vou fazer, eu não vou deixar minha família ficar assim, eu não quero minha família amaldiçoada, eu não quero minha família infeliz. Mas é preciso você assumir isso, você mudar a sua vida, você mudar as suas vestes, mudar o seu caráter, mudar a sua forma de ser. A palavra de Deus diz então:
Sabe o que aconteceu com eles, irmãos? Quer saber o que aconteceu com eles? Olha o que a Bíblia diz aí, ó. Olha o que tinha escondido, que talvez Jacó não sabia. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos, porque houve uma atitude do sacerdote, porque houve uma atitude da igreja. É por isso que nós estamos estabelecendo a celebração da família como uma atitude de abençoar famílias, de purificar famílias, de trazer a família ao altar. Deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, os brincos que eram dedicados a ídolos, que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo de quê? Debaixo de quê, irmãos? Você sabe o que significa esse carvalho? Esse carvalho é a cruz. Foi lá que Jacó depositou todos os defeitos da sua família. É lá que você desabafa. Você não desabafa em Facebook, você não desabafa em Instagram, você não desabafa com ímpio, você desabafa na cruz. Você joga no carvalho, enterra lá, é enterrado. A palavra de Deus diz em outra tradução, diz que ele enterrou junto ao carvalho. E a pessoa que fala muito, ela sempre ouve pouco. E alguém já disse que quando Deus dá 2 ouvidos e uma boca, é para a gente ouvir mais e falar menos. Tem gente que todo mundo sabe os defeitos da sua família. Tem gente que sabe que todo mundo sabe, porque tudo ele manifesta. Se ele vai ali comprar um salgado, ele tira foto e bota para todo mundo ver. Se ele vai comprar uma calça nova, ele tira foto e bota no Instagram. Pelo amor de Deus, irmãos. E as deformidades da família, ele colocou lá. E sabe, em quarto lugar, quarto lugar. Então a palavra de Deus diz que ele fala: subamos a Betel, farei ali um altar. Faça da sua família um altar para Deus. Faça da sua família, não brinque com isso. Faça de sua família um altar para Deus. E por último, a Bíblia diz que ele fez uma jornada na presença de Deus. A jornada está começando. 2022 está começando. É preciso você planejar. Preciso você fazer uma jornada de volta para Betel, daquela unção que Deus te deu. Olha o que é que a Bíblia diz. E partiram, e o terror, diga comigo, terror. Diga comigo, terror. O terror de Deus. O que significa dizer isso? O temor, a presença, a glória de Deus. Agora era com a família de Jacó. Ele estava na bênção. Ele partiu, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao seu redor deles, e seguiram após os filhos de Jacó. Seguiram. Terror. Oh, elas não seguiram os filhos de Jacó. Ninguém quis mais matar Jacó. Talvez o diabo está querendo destruir tua família. O que você precisa hoje é consagrar essa família para Deus, para que Deus possa abençoar. Faça isso. Em primeiro lugar, qual é o primeiro passo para uma família abençoada, irmãos? Qual é o primeiro passo? Busque a direção de Deus para a sua vida, planejamento de Deus para 2022. Segundo, assuma o seu sacerdócio. Terceiro, envolva todos da sua família, todos, seus filhos, seus amigos, seus irmãos. E em quarto, faça a sua jornada com a presença de Deus.
as pessoas vão olhar para você e vai dizer: esse é diferente, não mexe com esse não. Aleluia. O crente, até quando morre, tem a presença de Deus. Eu vi o testemunho de Saulo. Saulo era um bruxo dos anos 80, e ele fez uma aliança com o diabo. O diabo pediu para ele que ele comesse 18 vísceras de gente mortas. Então ele conta no testemunho dele que ele já tinha comido 14, faltavam apenas 4. E a tática dele era sempre no final do dia, ele ficar em frente ao cemitério e ver qual era o último ato fúnebre, o último sepultamento. E ele sempre marcava, a partir daquele momento, ele tinha que esperar da meia-noite, e meia-noite ele ia lá, tirava a terra de cima do caixão, abria o defunto e tirava e comia as vísceras, né, daquele defunto. Algo ele comia, um pedaço de carne, algo que ele pudesse servir de sacrifício. Ele disse que no 15º, já perto dele alcançar a meta, ele se lembra que ele estava na frente do cemitério, esperando, quando entrou um cortejo, e as pessoas iam cantando uma música de crente. Uma música de crente. Quando terminar essa vida e lá no céu eu chegar, verá uma multidão de irmãos me esperando para me abraçar. E eles entraram, e ele marcou a sepultura. Quando deu meia-noite ele foi, já tinha a pá escondida lá dentro do cemitério. Foi lá, pegou a pá e a enxada, e quando ele levantou a enxada para dar a primeira enxadada, para tirar a terra de cima do caixão, o demônio apareceu e segurou o cabo da enxada e disse: esse não. E ele disse: mas como assim? Disse: esse é do homem lá de cima, a gente não pode mexer, não dá para mexer, é propriedade do homem lá de cima, entendeu? Sua família é propriedade do homem lá de cima, seus filhos. É por isso que o diabo tem tanto ódio, é por isso que o diabo trabalha tanto contra você, para destruir tua família, para mostrar os defeitos da tua esposa, os defeitos do teu marido, para fazer com que você não acredite nos seus filhos. E foi aí que ele então voltou para casa triste e procurou saber quem era o homem lá de cima. E ele disse: eu quero servir o mais poderoso, e o mais poderoso é Jesus. Ele é o mais poderoso na tua vida. Você pode ficar em pé em nome de Jesus. Oh, aleluia. Feche os seus olhos, cante agora. Entra na minha casa, aleluia. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, nos ensina a ter santidade.